como é que funciona essa avaliação. Olha como eu estou aqui no quadro, avaliação. O que é essa avaliação, Pedro? Vamos colocar aqui essa avaliação aí, é a primeira consulta. Como é que eu faço essa avaliação? Tá? Tem pacientes que já são antigos, mas eles vêm fazer uma nova avaliação ou algo que eles querem entender que precisa ser feito naquele momento. Então, primeiro de tudo é entender que o paciente não vem querendo estar aqui, não fica felizão não, ele assim, até ele entende que precisa, mas eu evito de chegar aqui e o paciente já sentar na cadeira para ser avaliado. Isso é o meu jeito, tá? É o certo, é o melhor, não tem regra, tá? É o meu jeito. É o meu, de Pedro. Por quê? Porque eu entendo que tem que dar uma desbloqueada nisso. O paciente que já senta ali na cadeira, a cadeira que está aqui do lado, eu estou olhando para ela ali. E aí já abre a boca é algo muito íntimo, né? Eu falo que muitas vezes a gente sabe de coisas que esposa, filho não sabe da pessoa. Então você já vai chegar antes de nem conversar, saber o que o paciente precisa, como foi que ele conheceu a gente, ele já sentar na cadeira, isso é o meu jeito. Eu gosto de conversar com o paciente fazendo uma entrevista aqui sentado aqui na frente, que exatamente na frente onde eu estou aqui agora. Então primeiro é entender, né? Sentar, entender o que é que nessa entrevista, por que a pessoa veio aqui. Na verdade, primeiro eu pergunto de onde que ela me conhece, porque com a internet, com as redes sociais, e eu estou presente, tá? A gente está presente em todas as redes sociais, ou praticamente todas, né? Tem milhões hoje, mas as grandes, né? YouTube, Facebook, Instagram, no Google, que não é uma rede social, é uma rede de pesquisa, mas a gente está lá, tá? E para quem não sabe, o YouTube e o Google é do mesmo grupo e o Facebook e Instagram é de outro grupo. Então, eu estou presente em todos, me dedico a todos. Eu tenho uma clientela vasta, né? De uma família de dentistas, uma clientela grande, e isso já nos trouxe uma quantidade de pacientes. A indicação sempre funcionou boca a boca, sempre funcionou boca a boca. Só que o lance é que com as redes sociais, hoje, você consegue não falar só para uma pessoa. Então, por exemplo, agora... Assim mesmo, legal que quebra aquele gelo, o fio da barriga. Com certeza, você está na cadeira já direto é algo... Para mim, isso é um pouco agressivo. Mas, enfim, não tem regra, tá? Esse é o meu jeito, tá bom? E tem pacientes que podem gostar, outros não. Coloca o paciente aqui, a gente avalia o paciente primeiro numa entrevista. E é dessa forma que eu gosto de fazer. Eu vou entrevistar o paciente, entender primeiro de onde ele veio. Como eu falei... Eu tenho muito paciente indicado, outros que já indicam, pacientes antigos. Só que eu gosto de entender, porque o que a gente não se mede, quando a gente não mede algo, a gente não consegue gerir isso. Então eu consigo saber de onde é que você veio. Porque para mim faz grande diferença a título de que eu mensuro tudo. E aí falando de mensuração, muita gente acha que está até mais leve quando mede e pesa, nem tá. Ou tu acha que eu tô com febre? Não tá, então tem que medir. E eu meço isso e a gente se dedica a isso, tá? Se dedica. Até porque também a gente faz anúncio nas redes sociais. Então eu me dedico a isso. Então serve para você também, colega dentista aí. Isso funciona. É uma forma de a gente falar com mais pessoas, tá? Por mais pessoas. Então, o que é que trouxe a pessoa aqui, né? Por que você veio na clínica? Eu sei, não, mas eu vim, claro, cuidar do meu dente. Sim. Mas especificamente nessa avaliação que eu coloquei aqui atrás, qual é sua queixa principal, tá? E nessa avaliação, uma de saber da onde, né? Onde é que veio, né? Por que veio? E aí eu vou botar aqui, ó, queixa principal. Isso daqui é o motivo da consulta. Por que você veio? As pessoas, mas eu vou ver tudo. Muitas pessoas elas estão engajadas em resolver um único problema. Às vezes ela sabe que precisa de outras coisas, mas ela quer resolver aquele. Então, qual é a queixa principal? Mas precisa fazer um tratamento completo. Eu sei, mas quantas pessoas precisam, mas querem resolver algo que é na parte estética ou algo que está sentindo uma dor? A dor sempre vem na frente, tá? Se o paciente, eu sempre pergunto, está sentindo alguma dor?
Até não é comum, tá, o paciente vir sentindo dor para as avaliações aqui de implante. Ele vem normalmente com a consciência de que ele precisa resolver um problema. Então, eu coloquei lá de onde é que o paciente veio, por que veio, né? E o que é que trouxe ele aqui. E aí essa queixa principal, o motivo principal da consulta. Tem que entender isso. É importante. Isso é o meu jeito, tá? É a minha receita do bolo, né? E eu falo aqui exatamente assim. Aí eu vou, né, explicar algumas coisas. E muitas vezes, antes de sentar ali para a gente avaliar a parte clínica, eu vou falar sobre isso, eu gosto de entender se ele já fez uma avaliação antes. Eu até gosto quando o paciente já fez outra avaliação, porque e eu sei que com internet, com tudo, a gente já consegue pesquisar isso, já consegue entender. Os pacientes vêm aqui craque, praticamente não precisa explicar tanta coisa, mesmo assim eu explico, porque eu dou um valor danado ao tempo que o paciente está aqui, tá? Eu dou valor sim. Tem consultas que demoram um pouco mais, outras são mais rápidas, tem gente que é mais objetivo. Agora eu gosto de explicar, gosto de fazer com que você tenha clareza. Eu gosto de dar aula de implante. Pedro, mas tem paciente que não... Beleza, mas eu vou explicar. Se ele já entende disso, você já ouviu sobre implante, você sabe o que é. E aí o que é que eu uso, né? Eu falo, né, falando da minha especialidade, vou falar do implante propriamente dito, mas uma aula pode ser de diversos assuntos da odontologia. Pedro, você sabe tudo? Muita coisa, mas tem muita coisa que a gente passa para um especialista no assunto, né? Ortodontia, eu sei alguma coisa? Claro que eu sei. Mas você é ortodontista? Não. Os pacientes, hoje com a informação, né, fácil aí, isso é muito bom, inclusive, se a gente pensar nesse sentido aí. A única coisa que eu faço uma ressalva é quando o paciente, e tá tudo certo, porque é o direito dele, ele começa a entrar muito na linha da parte técnica, exatamente com marcas. Eu sei, entendo que ele precisa ter uma confiança. Eu falo assim que o paciente sai daqui dando aula. Aí eu vou mostrar o que é que eu faço, né? Aí eu vou botar aqui, ó. Eu vou até colocar isso de verde, porque... E foi até você falar, e eu gosto de... Vou fazer aqui, depois eu acabo... É aula, tá? Tudo é aula. E aí, tipo, o que é que eu vou explicar aqui? Pô, eu até separei aqui. Pô, Pedro, me explica aí o que é um implante, né? Implante é um parafuso. É um parafuso. Eu vou falar tecnicamente, eu falo. Tecnicamente o que é, mas eu mostro. Isso aqui é um macro modelo, tá? E até para que você não se assuste, que fica com medo, até gravei um vídeo falando disso. Aqui é um implante, um macro modelo. O implante real, esse aqui é pequenininho, um parafusozinho aqui, que muitas vezes tem 8 mm, 10 mm. Olha aqui se ficou claro. Isso aqui é só um macro modelo. E aí eu mostro exatamente isso. Só vou explicar rapidamente. Isso aqui é um parafuso. Isso é a nova raiz do dente do paciente. Então, independente se o dente tinha 2, 3 raízes, eu vou explicar depois tecnicamente isso, mas isso é um implante, isso aqui é uma coroa, isso aqui é que o paciente deseja, isso aqui é a fundação da casa, eu vou explicar depois tecnicamente, mas isso são macromodelos. Eu consigo mostrar aqui isso aqui no ao vivo, que o paciente sai daqui realmente dando aula. Ele vai entender como é que funciona essa engrenagem. Isso aqui é um macromodelo de uma chave, que a gente aperta o lugar do parafuso, então eu gosto de mostrar. E aí eu mostro no macro modelo, porque fica fácil do paciente visualizar, mas eu mostro no real, né? Um parafuso, uma coroa de porcelana aqui, aquela chave zona que você viu aqui, eu mostro uma chave real também para o paciente começar a visualizar isso. Eu sei que passa sim, passa segurança, e daqui a pouco é um dos tópicos que faz com que as pessoas façam, entendeu?